Joana era uma mulher muito boa. Ela tinha uma forte relação com Deus, mas trabalhava demais e acabava ficando sem tempo para outras coisas, inclusive sua família. Seu pai, um senhor muito sábio, percebendo o erro que a filha estava cometendo, resolveu intervir. Um dia, ele deu a ela uma linda flor azul e pediu-lhe que cuidasse muito bem daquela flor, regando-a diariamente, pois era uma flor especial, diferente das outras. A filha adorou o presente. No começo, até que cuidou bem da flor, mas como trabalhava muito, acabou descuidando-se e deixando a flor morrer. Quando Joana viu o que acontecera, foi correndo pedir a seu pai que lhe desse outra. E ele disse: "Lamento, minha filha querida. Como eu lhe havia dito, aquela flor era especial, e o que a tornava especial era justamente o fato de ser única." Ensinamento: devemos compreender que as pessoas de quem gostamos são únicas. Mãe, pai, filhos, marido, esposa, todos são únicos. Se amamos as pessoas que estão à nossa volta, devemos cuidar muito bem delas enquanto as temos por perto. Muitas vezes a cobiça nos cega e faz com que coloquemos todas as nossas expectativas no trabalho. Todos sabemos que para viver é preciso ter dinheiro e que obtemos dinheiro com o nosso trabalho. Mas trabalho não é tudo na vida. Quando fazemos essa escolha, deixamos de cuidar das nossas flores azuis. Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre os 3 princípios da natureza humana. Princípio 1, a importância de sentir-se importante. Princípio 2, o principal interesse das pessoas é por elas próprias. Princípio 3, a lei natural do retorno equivalente. Bom, gente, vamos começar falando então aí sobre o princípio 1, a importância de sentir-se importante. A necessidade humana de sentir-se importante é mais forte que necessidades fisiológicas como a de alimentar-se, já que depois de comer deixamos de sentir fome. A necessidade de ser valorizado é mais forte que a de receber amor, pois esta última pode ser satisfeita. É mais forte ainda que a necessidade de segurança, porque estando a pessoa segura, isso deixa de ser um problema. Sentir-se importante é uma necessidade humana permanente. É a característica que distingue o ser humano dos animais. É o que faz as pessoas desejarem usar roupas de grife, comprar carros de luxo, obter títulos para exibir na porta ou contar as proezas de seus filhos. É também a principal motivação para que formem gangues de rua. Alguns chegam a perseguir pessoas e se tornar assassinos na busca da notoriedade, de uma forma negativa aqui, né? Como a gente está percebendo. Estudos sobre o casamento concluíram que o principal motivo que leva as mulheres a abandonar uma relação duradoura não é a violência, a crueldade nem a opressão. É o fato de não se sentirem valorizadas. O desejo de ser reconhecido, de sentir-se importante e valorizado é extremamente poderoso. E quanto mais importante você fizer alguém se sentir, mais positiva será a atitude da pessoa em relação a você. Bom, gente, saber desses 3 princípios da natureza humana ajuda você nos relacionamentos. Por que a gente está falando sobre isso aqui hoje? A qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos relacionamentos. Para melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, nós temos que melhorar a comunicação. E para que a gente tenha uma comunicação eficaz, é importante que a gente saiba como o ser humano funciona. Quanto mais você souber sobre o funcionamento do ser humano, melhor você vai administrar aí seus relacionamentos, ok? Portanto, relacionar bem é comunicar bem.
Bom, agora vamos falar aí do segundo princípio. O principal interesse das pessoas é por elas próprias. As pessoas estão muito mais interessadas nelas mesmas do que em você. Portanto, gente, seu maior objetivo ao conversar, ao falar com outras pessoas, é falar sobre elas. Por exemplo, fale sobre os sentimentos delas, sobre a família delas, os amigos delas, o status delas, as necessidades delas, as opiniões delas, os pertences delas, e nunca sobre você e as suas coisas, a menos que lhe pergunte a respeito. Em outras palavras, as pessoas se interessam fundamentalmente apenas por elas mesmas e pelo que pode haver de interessante para elas. Para ser bem-sucedido ao se relacionar com os outros, você deve abordá-las tendo essa regra como pedra fundamental das relações humanas. E se não perguntarem sobre você e suas coisas, é porque simplesmente não estão interessados. Portanto, não traga isso à tona. Há quem fique decepcionado com esse princípio básico da natureza humana e considere os outros egoístas e egocêntricos, pois estabeleceu-se a crença de que devemos nos dar sem esperar nada em troca. A maioria daqueles que se doam de forma desinteressada compreende a lei básica, segundo a qual aquilo que damos volta para nós de alguma forma e em algum outro momento e com juros. A verdade é que todo ato que praticamos na vida é motivado pelo interesse pessoal. Até mesmo uma doação para a caridade é motivada por interesses pessoais para nos sentirmos generosos por estarmos doando. No fim das contas, você é que se beneficia, ainda que a doação seja em anonimato. Madre Teresa dedicou toda a sua vida ao próximo para sentir-se realizada por deixar Deus feliz. E tudo isso é positivo e não negativo. Gente, a programação neurolinguística explica isso da seguinte forma: todo comportamento tem uma intenção positiva para quem o executa. Trocando em miúdos, tudo que a gente faz pelo outro, a gente está buscando algo bom para a gente. Por exemplo, o que de bom que eu estou buscando? Sendo uma boa mãe, fazer com que o meu filho seja uma pessoa boa e que seja feliz. Meu filho sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa feliz, o que de bom que isso me traz? Eu fico feliz. Ou seja, eu estou, na verdade, no fundo, interessada na minha felicidade. Isso significa que todo comportamento tem uma intenção positiva para quem o executa. Ou, dito de outra forma, o principal interesse das pessoas é por elas próprias. Quando a gente diz que o principal interesse das pessoas é por elas próprias, significa, gente, que toda atitude que a gente tem, a gente está buscando algo bom para a gente. Ainda que isso seja paz, felicidade. O que de bom que eu estou buscando? Indo à igreja, por exemplo. Seguir os princípios de Deus, seguindo os princípios de Deus. Que de bom que isso me traz? Paz na consciência, porque eu fico com a sensação que eu estou fazendo a coisa certa. Então, por que eu estou fazendo isso? Atrás da paz interior, ok? Quem espera que as pessoas ajam com outra motivação que não seus interesses pessoais, sempre se desilude e se sente decepcionado com os demais. Não há por que se sentir constrangido ou se desculpar por isso. Simplesmente a vida é assim. Fazer as coisas para nós mesmos é um instinto de sobrevivência registrado em nosso cérebro e característico do ser humano desde sempre. Mas apenas você não sabia disso. É a base da autopreservação. Compreender que sempre colocamos nossos interesses em primeiro lugar é uma das chaves para ser bem-sucedido no relacionamento com os outros. Bom, gente, aqui vai uma dica. Pratique fazer os outros se sentirem importantes por meio de reconhecimento e valorização diariamente, durante 30 dias. E isso se tornará um hábito seu para sempre, ok? Bom, gente, vamos então agora começar a falar um pouquinho aí sobre o terceiro princípio, a lei natural do retorno equivalente. Trata-se de um impulso irresistível e inconsciente de dar algo equivalente ao que recebemos. Se alguém gostar do que você lhe fez, desejará retribuir com algo que agrade a você. Por exemplo, se alguém receber um cartão sem que tenha enviado antes, terá o impulso de tentar retribuir rapidamente. Quando você presta um favor, a pessoa beneficiada normalmente busca uma oportunidade para retribuir.
Se elogiar alguém de forma sincera, a pessoa não só gostará, como também vai procurar devolver o elogio. Contudo, se você parecer indiferente ou distante, será considerado antipático e, consequentemente, será tratado de maneira antipática. Bom, gente, é dando que se recebe. Se você agir com pouco caso, poderá ser visto como rude ou convencido, e os outros reagirão do mesmo modo. Se ofender uma pessoa, ela terá o impulso de revidar. Ao agir de forma agradável, você recebe em troca uma atitude positiva, mas ao fazer o contrário, o outro reagirá de forma ainda mais negativa que você. Trata-se de uma lei da natureza e raramente falha. Para ser popular, faça sempre com que as pessoas, de algum modo, se sintam mais importantes do que você. Mas se agir como se fosse melhor que os outros, provocará sentimentos de inferioridade e inveja, o que é contraproducente quando se pretende estabelecer relacionamentos proveitosos. Por exemplo, toda vez que lhe servir uma deliciosa refeição no restaurante, ou um vendedor lhe perguntar como você está, ou um funcionário recolher sua louça suja, sorria e agradeça pela gentileza. Ao compreender esses 3 aspectos fundamentais e passar a praticá-los, você ficará impressionado com a capacidade que tem de influenciar os outros de forma positiva. Bom, gente, lembrando aqui algo que a gente sempre fala aqui nos programas, se você quer ficar bom em alguma coisa, é só repetir isso bastante, ok? Então, pratique esses 3 princípios, coloque em prática na sua vida e você vai perceber a diferença que isso faz nos seus relacionamentos, uma diferença para melhor, claro. Então, resumindo, 1. O maior impulso do ser humano é sentir-se importante e valorizado. Quanto mais importante você fizer alguém se sentir, mais positivamente essa pessoa agirá em relação a você. 2. O principal interesse das pessoas são elas próprias. Sua abordagem deve ser no sentido do que as outras pessoas pensam e desejam. Ou seja, quando você for chegar para conversar com alguém, lembre-se que você deve falar delas, não de você. O principal assunto deve ser o outro, não você. Portanto, deixe que as pessoas falem delas mesmas, ok? Pô, gente, eu quero lembrar aqui uma citação. Nunca advogue em causa própria, ok? Deixe que os outros falem de você, mas você não. Portanto, para você estabelecer uma boa conversa, só comece a falar de você caso o outro te pergunte. 3º princípio, a lei natural do retorno equivalente. Algum dia, em algum lugar, você receberá em dobro o que der. Bom, gente, especialistas em relacionamento e linguagem dizem que o carisma é uma qualidade que pode ser adquirida e aprimorada quando você tem acesso às informações certas. Então, por isso que a gente está aqui passando essas informações para vocês. Coloque essas informações em prática, que com certeza você vai melhorar seus relacionamentos. Bom, gente, se você quiser aprender mais sobre isso, você pode ler o livro Como Conquistar as Pessoas, ok? Bom, nos próximos programas nós vamos continuar falando aí desses temas, ok? Bom, gente, vamos à lição de vida de hoje. A parábola da caixinha. Um granjeiro pediu certa vez a um sábio que o ajudasse a melhorar sua granja que tinha baixo rendimento. O sábio escreveu algo em um pedaço de papel e colocou em uma caixa. Fechou e entregou ao granjeiro, dizendo: leve esta caixa por todos os lados de sua granja, 3 vezes ao dia durante 1 ano. Assim fez o granjeiro. Pela manhã, ao ir ao campo segurando a caixa, encontrou um empregado dormindo, quando deveria estar trabalhando. Acordou e chamou sua atenção. Ao meio-dia, quando foi ao estábulo, encontrou o gado sujo e os cavalos sem alimentar. E à noite, indo à cozinha com a caixa, deu-se conta de que o cozinheiro estava desperdiçando os alimentos. A partir daí, todos os dias, ao percorrer sua granja, de um lado para o outro, com seu amuleto, encontrava coisas que deveriam ser corrigidas. Ao final do ano, voltou a encontrar o sábio e lhe disse: deixa essa caixa comigo por mais 1 ano. Minha granja melhorou o rendimento desde que estou com o amuleto. O sábio riu e, abrindo a caixa, disse: podes ter esse amuleto pelo resto da sua vida. No papel, o sábio havia escrito a seguinte frase:
Se queres que as coisas melhorem, deves acompanhá-las constantemente. Bom, gente, vou ficando por aqui. Bom dia a todos. Até semana que vem. Teófilo Otoni, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos.